pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradecida pelo convite de novo e que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva, né? Hoje a gente vai falar sobre frequência vibracional e sintonia vibracional. É um assunto importante porque a energia que a gente emite, a frequência energética que a gente emite, é o que determina os tipos de companhia espiritual que a gente atrai. Então esse é um assunto bem interessante. Eu trouxe aqui um trechinho do livro de André Luiz, do livro Libertação, psicografado pelo Chico, que ele introduz esse assunto pra gente. Somos, cada qual, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. Olha isso, ele fala que nós somos como verdadeiros ímãs, que a gente atrai para a gente as forças que se harmonizam com as nossas. Ou seja, a gente atrai os semelhantes, os que se sintonizam, os que se afinizam. É uma questão de afinidade. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica com aqueles conceitos, né? Que semelhante não atrai semelhante. Aqui, semelhante atrai semelhante, né? E ele continua falando que todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. Olha que interessante. Para a espiritualidade, pouco importa a nossa aparência física, pouco importa o que a gente fala da boca para fora, o que importa é o que a gente realmente sente. O que a gente sente é o que a gente vibra, o que a gente vibra é o que a gente emite, o que a gente emana. Então, não tem muito como enganar eles, não, sabe? Fica estampado aqui à nossa volta o que realmente vai dentro do nosso coração. Então, gente, é muito importante a gente estar atento aos nossos sentimentos, né? Que tipo de sentimento você anda cultivando? É esse sentimento que vai estar ali, ó, estampado na sua energia externa, vamos colocar assim, né? Bom, vocês podem estar preocupados assim, poxa, então quer dizer que eu não posso sentir nenhum sentimento negativo, que já vou ficar com o meu padrão vibracional ali todo negativo? Não é bem assim. A gente consegue alterar o nosso padrão vibracional quando a gente cultiva determinado sentimento. Então, por exemplo, se de manhã você deu uma topada na pedra e sentiu raiva, ok? Né? É uma raiva que você sentiu e que passou. Então, isso não vai alterar o seu padrão vibracional, né? Foi um picozinho de um sentimento negativo, mas no resto do dia você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa bondosa, caridosa, generosa. Então, você ter sentido aquele momentozinho de raiva não vai fazer com que você atraia espíritos raivosos para a sua companhia. Não é assim. Agora, se você cultivar esse sentimento, aí já muda de figura. Então, você não fica o dia inteiro com raiva da pedra, você ficou com raiva ali e passou. Mas quando você discute com o seu chefe, por exemplo, ou enfim, alguma pessoa que te incomode de fato, você esquece tão rápido quanto a pedra? Ou você fica com a raiva mais ali ruminando, cultivando? Eu uso essa palavra cultivar porque me lembra a jardinagem. O jardineiro, ele cultiva a planta. Ele cultiva a planta, as flores, né, o pomar. Como que ele faz? Ele alimenta, ele rega todo dia, ele conversa com as plantas, ele quer que aquela vegetação floresça, cresça, né, se desenvolva. Então, ele cuida, ele alimenta, ele rega, ele cultiva. E a gente faz isso com os nossos sentimentos também. Tudo que a gente alimenta, que a gente coloca a nossa atenção, aquilo também cresce, floresce, ganha forma. Se é um sentimento positivo, ótimo, que a gente vai estar ali criando uma atmosfera positiva para a gente, uma atmosfera de vibrações elevadas para o nosso entorno. Mas se é um sentimento negativo, a gente está
é como se fosse um jardineiro maluquinho, porque é um jardineiro que cultiva uma erva daninha. Vocês já viram jardineiro cultivar a erva daninha? Não, ele sabe que vai fazer mal para o jardim dele. O que ele faz com a erva daninha? Ele remove, ele tira, ele não quer. Agora, quando a gente está cultivando uma raiva, quando a gente está cultivando um sentimento de culpa, né? Quando a gente fica o dia inteiro pensando naquilo, a gente está literalmente cultivando uma erva daninha do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, a gente tem que ficar vigilante em relação a isso, tá? O medo também. O medo é um sentimento com uma frequência muito baixa. E, por outro lado, é um sentimento muito autêntico. Quando a gente sente medo, né? É difícil falar para de sentir medo. Ainda mais assim, nesses tempos que a gente anda vivendo. O que é importante, por isso que é importante, tão importante o que Jesus deixou pra gente como ensinamento, vigiar e orar. O medo, ele é super importante no processo evolutivo da humanidade, né? Na época dos homens das cavernas, foi graças ao medo que a gente fugia, que a gente lutava. E tem toda uma bioquímica do medo. Quando a gente sente medo, dispara aí uma série de liberação de hormônios, a gente fica com taquicardia, a gente fica com mais força. Então, isso tudo é fisiológico até, né? Acontece de fato. Mas a diferença do animal que está se preparando para uma fuga ou do homem das cavernas quando ia também fazer uma caça é que o medo dá e passa, né? Ele te prepara para aquela situação do medo e acabou. Depois a gente se resolve. Então, por exemplo, se você sentiu medo porque ouviu um barulho estranho na sua cozinha à noite, você estava sozinho, você, né, foi lá verificar o que tinha. Você estava com medo, achou que podia ser um ladrão, mas era o gato do vizinho. Quando você viu que era o gato do vizinho, passou, né? Então você não ficou com aquele sentimento ali de perpetuando dentro de você medo. Não, resolveu. O problema é quando a gente não resolve e quando a gente cultiva, alimenta aquilo. Então, olha o que a gente viu aí na época, né? Ainda estamos na pandemia. O medo sendo alimentado a potencialidade máxima dele, né? É medo 24 horas por dia. Os telejornais bombardeando a gente com mais medo. Era medo de sair de casa, era medo de comprar coisa no mercado, era medo de pedir comida no iFood, era medo de tudo, né? Isso é cultivar um medo dentro da gente. Aí a gente está mudando o nosso padrão vibracional para um padrão baixíssimo, que é o do medo. Tá? Então, o grande ensinamento de Jesus tem que estar aí com a gente, vigiar e orar. A gente já tem o conhecimento, né? A gente tem que estar atento, porque quem está na ignorância, ok, está ali alimentando coisas que, né, nem faz ideia, mas a gente já está sabendo o que a gente está fazendo, né? E a gente sabe as consequências disso. Então é muito importante que a gente esteja atento. No livro Missionários da Luz, André Luiz, de novo, ele fala o seguinte: assim como os corpos físicos podem ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhes corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Foi o que a gente acabou de falar. Tem sentimentos que causam bem, tem sentimentos que não nos causam bem, né? Bom, eu trouxe, para a gente finalizar, algumas coisas para a gente refletir sobre o impacto na nossa frequência vibracional, na nossa energia. A gente pode falar de várias formas. E o pensamento é a primeira delas, a primeira da minha lista. Porque foi o que a gente acabou de falar, quando a gente está vigilante, a gente toma atenção no que a gente anda pensando. Os nossos pensamentos geram sentimentos. Se você parar para pensar, às vezes uma coisa que aconteceu com você há muitos anos atrás, mas que te impactou muito, você sente aquela emoção como se fosse agora, né? E na verdade já aconteceu há muito tempo. Então os nossos pensamentos são muito poderosos. Vigiantes para o nosso pensamento. Eles podem elevar o nosso padrão vibracional, como podem também
baixar, né? Então, o que a gente falou, é impossível eu evitar certas situações, ok, mas você pode evitar que ela se perpetue dentro de você. Esse é o seu poder e é isso que você tem que estar atento para não deixar acontecer. Número 2, a nossa fala, né? O que a gente pensa, geralmente a gente fala. A nossa fala tem um poder muito importante e pode trazer ali conversas edificantes, pode trazer um monte de coisa boa e positiva que vai elevar a nossa vibração, mas também pode nos baixar a nossa frequência. Então, quando a gente está falando mal de alguém, fazendo fofoca, maledicência, isso tudo com certeza vai prejudicar nosso padrão vibracional. Então a gente tem que estar atento, né? E evitar certos tipos de conversa. Os programas de televisão que a gente assiste, né? Filme, novela, documentário, noticiário, vamos prestar atenção que tipo de sentimento ele desperta na gente. Aquele filme me deixou mal, para que eu vou assistir filme daquele jeito de novo, daquele tipo de novo? O noticiário não está me causando bem, poxa, vou limitar ao máximo, né, assistir noticiário, não preciso assistir o dia inteiro, aliás, né, o mínimo possível. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. O que desperta na gente? Vai ter filme que para uma pessoa vai fazer um bem tremendo. Eu achei a história linda. E para outro, nossa, eu fiquei deprimida quando eu vi aquele filme. Então, para você não vai ser legal ver filme de drama, né? Então, a gente tem que se conhecer. Autoconhecimento é tudo, gente. As nossas companhias. Não sei se vocês já perceberam isso, que tem pessoas que a gente só de estar perto já melhora o nosso astral, né? Tem pessoas que nos colocam para cima, que tem uma energia boa, isso contagia. Mas também tem pessoas que fazem o oposto, que nos puxam para baixo. A pessoa só reclama, aquela pessoa pesada. Então a gente pode escolher as nossas companhias, né? Para melhorar a nossa vibração sempre. Ambientes. Os ambientes também influenciam na nossa frequência vibracional. Ambiente. Será? Você já chegou na casa de alguém e falou assim, nossa, que casa gostosa, que energia legal aqui dentro, nossa, eu queria ficar aqui o dia todo. E já chegou em casas que você falou, nossa, que ambiente pesado, não me senti bem ali, ou numa boate, num bar, num outro ambiente, não precisa ser a casa de alguém. Os ambientes influenciam muito. Casa do coração, olha isso, a gente parece que está chegando no céu quando chega lá, não é? Então, só da gente entrar lá, nossa vibração já eleva muito. Então, os ambientes também influenciam, a gente deve ficar atento e evitar ambientes que não nos fazem bem, tá? Se é um ambiente inevitável, por exemplo, se é um ambiente de trabalho, você pode melhorar a energia do lugar, né? Você pode ser o agente transformador ali. Se aquele ambiente tem uma energia pesada, leva a oração para lá, leva aqueles livros de reflexão, faça suas orações, faça uma limpeza no ambiente, tira a energia parada, coisas velhas, joga fora. Enfim, tem como a gente melhorar, né, o ambiente o ambiente influencia a gente e a gente influencia o ambiente. É uma via de mão dupla. E por último, eu deixei o mais importante, que é justamente o ensinamento de Jesus. Vigiar e orar. É isso que nós temos que fazer, a oração. A oração tem um poder maravilhoso de elevar as nossas vibrações, as nossas energias instantaneamente. A gente eleva o nosso pensamento a Jesus, a gente eleva o nosso pensamento a Deus e na mesma hora a nossa frequência muda. Então, gente, eu espero ter ajudado com essas dicas aqui hoje, com a nossa conversa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.